Olá, boa tarde. Tudo bem com você? Bem-vindo a mais um Merendando com a Palavra nessa segunda-feira, dia 5 de abril de 2021. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, discorrendo um assunto tão importante para nós, que é família. E hoje nosso terceiro encontro, onde nós vamos retomar esse assunto e nós vamos relembrar algumas coisas que nós já falamos nos encontros passados. Nós já falamos a respeito da família como sendo uma instituição colocada, né, uma instituição que foi feita pelo próprio Deus. Foi Deus que instituiu a família, através ali das figuras de Adão e Eva. Vimos também a respeito de filhos, conversamos um pouquinho a respeito dos filhos, que nós temos uma capacitação trazida por Deus para cuidar deles, para trazer sobre eles os direcionamentos da palavra de Deus. Vimos que quando nós temos a presença de Deus dentro do nosso lar, nós devemos dar total credibilidade, tempo e ensinar os nossos filhos para que a bênção do Senhor nos atinja, que não importa muito esse negócio de ter tempo de igreja ou não tempo de igreja, o que importa mesmo é o nosso coração entregue ali, não a nossa irreverência. Nós falamos isso no encontro passado, mas hoje nós vamos falar de família com um assunto polêmico. Quando você coloca o apóstolo Paulo no meio dessa conversa, você vai gerar uma polêmica, não é verdade? Porque eu, não sei se você é assim, mas por muito tempo eu pensei assim: que o apóstolo Paulo está se envolvendo com um assunto que ele nem foi chamado? Não é assim que a gente pensa? O apóstolo Paulo nem casado era, que vem dar cantada de galo, né? Pra cima de mim, pra cima de Moá, né? O cara nem casado não foi e fica falando, né? Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Eu dizia sempre que você nunca foi casado. Não era assim? A gente tem uma justificativa para falar, assim, para criticar, né, as inscrições da Bíblia, mas a palavra de Deus ela é muito clara. A escritura sagrada, ela é inspirada por Deus para nos corrigir e ensinar a maneira correta de viver. Então a gente pega a palavra de Deus e a gente faz como se fosse um frango bem assado, né? Imagina aquele frango suculento, bem assado, que você colocou no forno e você não vê a hora dele ficar pronto, e ele fica ali assando por 2 horas e o ambiente fica com aquele aroma delicioso. Aí quando você tira o forno, né, você tira o frango do forno, você vai escolher as melhores partes do frango para você comer. E a Bíblia, muitas vezes a gente faz isso. A gente quer escolher as melhores partes da Bíblia para a gente comer, né? Mas tem uma coisa muito importante, muito intrigante, né, que acontece com Paulo. Paulo não foi casado, de fato. Paulo não foi casado, mas ele fala muito de família. Nas suas inscrições, nas suas cartas, ele fala muito de família. Por quê? O cara foi levado ao 3º céu. Já parou para pensar nesse detalhe? O cara subiu ao 3º céu, lugar que eu ainda não pude ir. E quando ele chegou lá, ele viu coisas que ele não poderia falar, mas ele expressou. É muito confuso, né? Muito louco. Mas você imagina que o cara subiu ao céu, lá no 3º céu, e ele pôde ver diante dos seus olhos a grandeza do mistério, que ele mesmo vai dizer. A gente vai ler aqui um textinho, só um textinho que ele escreveu. A grandeza do mistério que é a noiva e a igreja. E a gente sabe que a noiva e a igreja é uma instituição colocada por Deus sobre a terra para expressar, né, justamente o matrimônio, porque o noivo é Cristo, né, e a igreja somos nós. Então o noivo, ele está instituído aqui no ambiente terrestre como uma figura que vai proporcionar para nós o quê? Vai proporcionar para nós limites, proteção, segurança, provisão. Então ele vai firmar o nosso caráter, a nossa identidade. Então essa é a questão. Então Paulo, ele pode não ter casado, mas o cara subiu aos céus e viu coisas que não eram assim permitidas que ele dissesse naquele momento. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos fazer umas análises
de algumas inscrições de Paulo que eu peguei lá em Efésios, que é, né, Efésios, né, minha gente? Vamos falar de casamento, vamos falar de Efésios, porque é uma coisa boa, né? E aí a gente vai chegar a algumas conclusões. Bom, quer orar comigo? Então feche seus olhos aí onde você está. Senhor, obrigado por mais uma vez podermos estudar a palavra do Senhor juntos. Que o teu nome seja engrandecido e exaltado. Encha-nos com o teu poder para que possamos entender quão maravilhoso é o ambiente que o Senhor proporcionou para nós, chamado família. Que sejamos instruídos pela tua palavra a poder guardar, a poder lavrar e ver os frutos, ver a multiplicação desses frutos diante de nossos olhos. Nós te engrandecemos o nome, Pai, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Efésios 5, o versículo que eu quero dar assim, uma ênfase bem legal é o 32, mas a gente vai ler alguns textos, alguns versículos aqui de Efésios, tá bom? Efésios 5:32 fala assim, olha só, Paulo dizendo, hein? Este é um mistério profundo, este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Peraí, mas eu tirei esse versículo fora do contexto justamente para que você reflita. Eu fiz de propósito. A gente vai ver o contexto, aonde foi que Paulo falou isso, quais são as citações. Você vai perceber que ele está falando de casamento, que ele está falando de matrimônio, mas não precisa ir muito longe. Se você está falando de Cristo e da igreja, você já sabe que isso é um matrimônio, né? Então ele fala, isso é um mistério profundo. É um mistério profundo. Eu não sei se na sua Bíblia está assim, com essas palavras, mas de qualquer maneira dá para a gente entender que é algo que, assim, é um mistério que pode ser revelado. O mistério serve para quê? Para ser revelado, né? Mas o mistério, ele é revelado de que forma? Ele é revelado aos santos à medida que eles se aproximam do seu Criador. Então, qual que é a situação aqui de Paulo? Paulo, ele vai relatar, então, nesse texto que a gente vai ler, de Efésios 5, que o matrimônio é um reflexo claro da unidade. E a gente vê isso na Bíblia, expressado nesse versículo especificamente, com Cristo e a igreja. Unidade. Quando você fala de unidade, né? Tem um exemplo que quando nós estávamos em São Paulo, um dos pregadores de jovens que a gente teve, comentou sobre isso e fez uma dinâmica diante dos nossos olhos, e eu achei muito legal. E eu pude até repetir, reproduzir esse experimento aqui, né, na igreja com os nossos jovens também. Esse ministro pegou algumas batatas e cozinhou essas batatas e levou elas cozidas para o estudo bíblico. E ele colocou assim, né, num pote e disse, o que vocês estão vendo? A gente diz, um monte de batata. Então ele disse, elas estão unidas no mesmo ambiente, no mesmo recipiente, ok? Ok, elas estão unidas no mesmo recipiente. Mas ele pegou essas batatas, descascou essas batatas, colocou elas no mesmo recipiente e perguntou de novo. E agora, o que vocês estão vendo? É um monte de batata descascada no mesmo recipiente. Ok, elas estão unidas no mesmo recipiente. Ok, e aí ele começou a macetar elas com um garfo, fez delas um purê. E aí ele perguntou, e agora, o que vocês estão vendo? Purê de batata, ué? O que a gente está vendo? Ele disse, agora me diga se você consegue identificar quais eram as batatas que estavam aqui. Não dá para identificar. Pois é, isso aqui é unidade. Unidade é o contrário de união, né? Quando nós estamos em unidade, você não tem noção do que é o quê, né? Quando nós estamos em unidade, tal qual é um é tal qual o outro, né? Então, um casamento, ele foi criado para ser justamente o reflexo da unidade dentro do casamento, dentro da casa, dentro do ambiente. Porque Deus, eu entendo que Deus, ele é uma pessoa que trabalha com ambientes, né? Ele trabalha com ambientes, ele trabalha ali naquele ambiente. E eu digo isso por causa justamente do Jardim do Éden, que foi um ambiente preparado por Deus para a manifestação ali da sua primeira família. E por que eu estou falando da palavra unidade em relação ao casamento? Porque é muito comum você, ao longo de, vamos dizer assim, você conhecer um casal, e esse casal, eles estão casados há muitos anos, há 2 décadas, 3 décadas, por exemplo. 1 década, né? 10 anos é bastante tempo. É muito comum você já perceber o cuidado que um tem com o outro, porque já sabe o que gosta, já sabe o que não gosta,
Chega uma hora que um completa a frase do outro. Por quê? Porque não tem mais começo nem fim, é tudo uma maçaroca só, né? Eu tô ficando assim com meu esposo, né? A gente tá caminhando aí pro 14º ano de casamento e eu olho para ele, eu já sei o que ele tá pensando, né? Porque eu já conheço, né? Já sei as ações dele, já analisei tantos anos, ele faz sempre a mesma coisa, né? Então a gente tem uma unidade. Então é muito comum que às vezes as pessoas até falem assim, o Robson falou igual a Patrícia agora, a Patrícia falou igual o Robson agora, porque o casamento gera essa unidade, né? Então quando Paulo fala que Cristo e a igreja é um mistério, né, muito profundo, é justamente isso que ele está querendo dizer. Então o casamento que Deus ele realizou foi feito antes da fundação do mundo, o casamento entre Cristo e a igreja. Esse casamento Deus já fez, Deus já realizou. Porque eu costumo dizer que ele já realizou, porque Deus ele já fez todas as coisas. Todas as coisas já são nuas e patentes diante de Deus. Deus já fez tudo. O que falta é os nossos olhos virem a manifestação delas, mas Deus já fez tudo. Então, quando aconteceu o casamento de Adão e Eva, eu vou colocar Adão e Eva aqui mais uma vez, só para a gente sintetizar um pouco melhor o assunto. Adão e Eva entra na história da humanidade como sendo a primeira família instituída por Deus, só para revelar o fim de todas as coisas, porque a verdade é essa. Se você pega o livro de Hebreus, Hebreus fala o quê? Ele fala que as coisas que a gente está vendo, né, as coisas que nós vimos, elas são um reflexo das coisas vindouras, ou seja, tudo já está feito. Tudo já está feito, só que a seu tempo nossos olhos irão ver a manifestação delas, mas tudo já foi preparado. Então o casamento de Adão e Eva serve para revelar o casamento de Cristo e a igreja. Quando você entra com esse pensamento, nesse ponto, você consegue entender perfeitamente por que é que Eva comeu o fruto proibido, né? Eu estou dizendo isso porque faz muito tempo que eu estou estudando esse assunto. No começo desse ano, eu tive uma surpresa muito grande. Eu tenho um aluno que ele é muito temente a Deus, mas ele toca o meu espírito. Um menino de 9, 10 anos de idade, ele toca o meu espírito com tanto temor a Deus. Você sente isso nas palavras dele e tal. Mas ele foi áspero, ele foi grosseiro numa colocação que ele fez e eu fiquei assim espantada, né? Porque eu nunca vi uma criança tão jovem falando daquele jeito. E ele dizia assim... ele fez até um xingamento, né? Eu não vou falar aqui pra vocês o que é, né? Mas ele fez um xingamento pra Eva. Aquela tananã daquela Eva, ela comeu o fruto proibido daquela tananã. E xingou ela. Eu disse, calma, eu vou te explicar, tem um motivo e tal. E aí eu comecei a conversar com ele a respeito daquele motivo. E o Senhor foi falando coisas comigo desde esse momento. Então desde do finalzinho ali do mês de janeiro, comecinho de fevereiro, que eu tô com isso, buscando ao Senhor, e o Senhor tem falado grandemente no nosso coração. Então o casamento de Adão e Eva, ele entra na história da humanidade para revelar Cristo e a igreja. Por quê? A própria Bíblia coloca Adão como sendo uma representatividade de Cristo sobre a terra. Então é muito comum a gente ver essa diferenciação. Adão profético e Adão humano, né? O primeiro Adão, o Adão caído, e o segundo Adão, que é o Adão. Por um homem entrou o pecado, por outro entrou a salvação. Eu acho que você já ouviu muito esses paradigmas, né? Essas orientações paralelas em relação a Cristo e Adão. Então eu estou trazendo isso para ver se a gente consegue ampliar um pouco mais a nossa visão em relação a isso, né? Então o casamento de Adão e Eva, ele é um evangelismo para mim, para você, porque fala especificamente sobre Cristo e a igreja. É uma realidade, né? É o Adão que caiu e o Adão que resgatou a noiva que caiu, né? O Cristo que nós servimos, o que é que ele fez? Ele se entregou pela noiva, porque ele a amou. Não foi assim? O Cristo que nós conhecemos, o Cristo que é o nosso noivo, se entregou por amor à noiva. Não foi assim? Então Adão, por que Adão não foi seduzido, mas a mulher é que foi? Porque a mulher é a igreja. A mulher é a representação da igreja na terra. Então o homem não poderia ser seduzido, o homem não poderia errar, porque o homem, Adão, ele tinha a representatividade de Cristo sobre a vida da mulher, sobre a vida da igreja. Então, o nosso Cristo não poderia cair. Adão
Adão não poderia cair. Mas a pergunta é, se ele não foi seduzido, por que foi que ele comeu do fruto? Né? Como ele representava Cristo, como ele representa Cristo, o Adão humano, ele comeu por quê? Por uma desobediência. Ele desobedeceu, porque ele era humano. Ele, com certeza isso aconteceu. A desobediência entrou pelo homem a partir do momento em que ele cedeu àquela ordenança de Deus, não coma do fruto. Mas o Adão Cristo, o Adão Jesus, o Adão profético, ele come do fruto do pecado por uma fidelidade a uma aliança, certo? Então, como é que a gente pode observar? Dentro de Adão físico, nós temos os dois seres representados. Por mais que a gente vá sempre criticar o Adão e dizendo assim, você desobedeceu e tal, mas ele estava juntando um propósito, uma fidelidade a uma aliança que Deus havia dado. Eu pensei assim, se Eva pecou, ela seria banida. Se Eva pecou, Deus iria pedir contas a ela, porque Deus chegaria para ela a pedir contas. E aí você imagina um discurso, foi até mais ou menos isso que nós até conversamos, né? Eu olhei assim e disse, imagina se Adão fosse ficar sem a sua esposa. Adão, e agora? Eu comi, Adão. E agora? O que eu vou fazer, Adão? E agora? Ah, se você comeu, agora a gente vai ter que se separar. Mas eu não quero me separar de você, Adão. E agora? O jeito é eu comer também. Eu sei que parece uma coisa assim meio romantizada, mas espiritualmente tem tudo a ver. O nosso Cristo, ele se entregou por amor à noiva. Ele sendo puro, limpo, são, ele cobriu a nudez da noiva, ele cobriu o erro da noiva, protegendo-se, fazendo maldito no lugar dela. Porque Jesus foi pregado na cruz e ele foi colocado como maldito, amaldiçoado naquela cruz. Era para o meu pecado estar estampado sobre a minha pele, sobre a minha carne, era para eu estar em caco de telha, em chagas, porque o pecado gera morte, ok? Então eu não estou sendo exagerada. Era para ser comigo aquilo que ele passou naquela cruz. Mas ele decidiu falar assim, não, por amor eu decido sofrer por você. A questão é que o sangue de Cristo é puro, então ele pôde, através dessa dívida, pagá-la completamente, e agora a gente pode reinar com Cristo nos ares. Então, aí é que vem os textos de Efésios 5, que Paulo tanto dizia. E aí a gente entra naquela polêmica, né? Paulo, puxa vida, Paulo, fica no seu canto aí, fala do que você tem que falar, mas não se mete na família, porque tu não é casado, cara, você não sabe de nada. Mas lembre-se, ele subiu ao terceiro céu, viu coisas infinitamente maravilhosas que ele nem podia falar naquele momento. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha só, um cara que não casou, mas que foi ao céu e viu o mistério profundo que é o casamento através da noiva e da noiva, que é a igreja, e de Cristo, que é o noivo. Vamos lá. Ele diz assim, mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Tá vendo? Paulo, ele não vai falar de casamento sem trazer o mistério profundo que ele viu. Tá vendo? Paulo, ele não vai trazer pra gente um peso que a gente não pode suportar, de forma alguma. Paulo, ele vai dizer para você aquilo que ele viu. Só que ele tá dizendo assim, ó, mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, né? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam tudo sujeitas a seus maridos. A palavra sujeição gera, nessa época do século XXI, uma revolta medonha, vou falar assim, né? Medonha, porque é assim que a gente fala aqui no Ceará, né? No coração das mulheres, principalmente das feministas, porque a sujeição traz pra gente um entendimento de rebaixamento, né? De condição de escravidão, de conformidade. E, na verdade, o aspecto que é trazido sobre sujeição a seu marido é leve, porque ele diz assim, Paulo diz, mulheres, olhem para o seu marido como a noiva olharia para Jesus. A noiva ama Jesus. A noiva se entrega para Jesus. A noiva aguarda e espera ansiosamente para Jesus. Aí você entra no segundo ponto. E as milhares e trilhares e sei lá quantas lardares de assassinatos, de desrespeito que a mulher tem sofrido em século XX
e assassinatos, feminicídios. O que você diz a respeito disso? Irmãos, o mundo jaz no maligno, nós sabemos disso, né? Mas a questão desse mistério, homem e mulher, família, marido e esposa, Cristo e a igreja, diz respeito a uma entrega por amor. Eu sei que tem muitas mulheres que se entregam por amor a um homem que é abusivo e tudo mais, ok. Mas só que o que Paulo está dizendo aqui, ele está falando a respeito do quê? Está falando de alguém que tem propósito, de uma entrega consciente, de uma entrega que está sendo feita de uma forma não danosa. Ele não está falando a respeito das atrocidades que a gente vê no mundo, mesmo porque nenhuma delas é vontade de Deus. Claro que não. Deus, ele não deseja que mulher alguma sofra. Claro que não. E muito menos que homem nenhum sofra. Deus não tem esse desejo. Mas quando Paulo está falando disso, ele está falando a respeito de quê? De propósito. Ele está falando de que tem algo muito maior, que os dois têm que ter essa visão. Primeiro, as mulheres têm que olhar para o marido como se a igreja olhasse para Cristo, né? É a mesma visão, né? Não é entregar e falar assim, se não fosse você na minha vida, meu lindo marido. Não, não é nesse sentido. É no sentido de respeito. É no sentido de respeitar. É no sentido de acatar a opinião dele. Porque no mundo que a gente vive hoje, isso é muito perigoso, né? As mulheres estão assumindo responsabilidades que elas não têm o cunhão para poder responder a isso. Eu não estou dizendo que as mulheres são incapazes ou que elas não deveriam estar em determinados pontos. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Eu estou dizendo a respeito de posicionamento, de ser o cabeça, né? Muitas de nós mulheres queremos ser o cabeça da relação. Nós queremos ser o cabeça. E nós não nascemos para ser cabeça. O cabeça é Cristo, o cabeça é o marido, né? A igreja é o corpo, né? A igreja é que vai fazer esse corpo ele andar, né? Então a gente tem funções, atributos específicos. E o que o Senhor está falando aqui não é para a gente se entristecer por isso, ao contrário, é para a gente valorizar os atributos que nós mulheres temos enquanto mulheres dentro de uma família. Então nós temos muitos atributos cujos quais nós seremos responsabilizadas apenas por eles. Então, por exemplo, a gente não vai poder se responsabilizar por um atributo do homem. O homem vai dar conta a Deus como se ele fosse Cristo sobre nossas vidas. Então é uma responsabilidade que a gente não vai precisar arcar. Então, como corpo de Cristo, nós precisamos o quê? Nós precisamos orar, nós precisamos entender qual é o amor que Cristo tem por nós, para a gente poder projetar dentro da nossa família. E indo mais adiante, vem agora para os maridos, tá? No ferrão não vem só para nós, não. Maridos, amem suas mulheres. As mulheres foi chamado o quê? Sujeitem-se aos maridos. Sujeitar tem a ver com respeito, submissão, tá? Submissão não tem nada a ver com o seu capacho ali, né, que vai limpar os pés da casa, não é isso. É trabalhar lado a lado, respeitando a condição de cada um, as suas e a deles, as aptidões e inaptidões de cada um, sabendo as vulnerabilidades e também as capacidades que cada um tem. Marido, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja. Por que está falando para o homem amar? Porque o homem ele é muito racional, né? O homem é mais racional. A mulher ela é todo amor. A mulher não vai se relacionar com um cara que ela não ame, que ela não deseje. O homem vai. O homem se relaciona com várias mulheres que ele não ama, que ele não deseja. Mas a mulher não. A mulher, em sua maioria, ela vai se relacionar com alguém que ela ama ou deseja, né? Então, aqui aos homens está sendo colocado pelas inscrições de Paulo que amem as suas mulheres. E olha que interessante quando Paulo diz isso aqui, ó. Paulo não foi casado, mas olha a profundidade do que ele diz. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Olha a responsabilidade que um homem tem. E o homem vai ser reputado por isso, tá? Seja ele qual for, o homem se casou com a mulher, ele vai ter que se entregar por ela, santificando ela, purificando ela, apresentando diante dela situações que vão colocar diante dela nenhuma mancha, nenhuma ruga, nenhuma culpa.
Então os homens eles precisam preparar esse ambiente, o ambiente da casa, né? Eu me lembro agora, assim, eu não sei por que eu me lembrei disso, mas eu vou comentar. Às vezes a gente faz parte de uma família e a gente tem aquele choque, né? Assim, por exemplo, você tá em casa de boa, tranquilo, pá, na maior paz e tal. Quando dá 6 horas da tarde, você sabe que o homem, o pai da família vai chegar. Tudo muda. As crianças que eram piripipi durante o dia na casa ficam quietas, ficam amuadas, ficam olhando o relógio, ficam tensas. A mulher, ela não consegue ficar à vontade, sabe? O desejo de sair de casa é iminente, porque quando o homem chega em casa, porque você sabe que quando você olhar no relógio, que você botar o olho, ele chega tal hora, o inferno vai se estabelecer dentro dessa casa. Sem ele dentro de casa, é tudo paz, tudo alegria, você até respira. Quando ele chega, entende? Então eu já vi essas histórias, né? Eu já vi muitas mulheres passando por isso. Que dava tal hora, a pessoa chegava em casa, parecia que o inferno tinha invadido, né, com força e gás as portas da minha casa. Então, isso pode acontecer. Então, o marido, ele precisa organizar melhor esse ambiente. O que as pessoas sentem, né, quando você está perto, né? O que as pessoas sentem quando você, homem, chega? Porque o homem, ele tem uma responsabilidade, né? O homem, ele é, diante do Senhor, a figura de Cristo, né, perante toda a sociedade. Então o homem, ele tem um valor e ele tem algumas administrações dadas por Deus que ele precisa arcar. Então o homem, ele vai ser o firmador da identidade de homens e de mulheres ao seu redor. Ele vai ser o cara que vai estabelecer os limites, vai ser o provedor, vai ser o cara que vai estabelecer a segurança. O oposto disso também pode acontecer. De repente o cara, quando ele chega, a sensação de insegurança é muito grande. De repente o cara não é o provedor, né? O dinheiro que ele deveria utilizar para pagar as contas ou para suprir as necessidades da criança, ele está usando para consumir drogas ou beber cachaça no bar, né? Ou se prostituir, talvez, né? O medo é grande quando ele entra dentro de casa, né? A afirmação de identidade que ele pronuncia com as suas ações é: eu estou chegando na área, quem manda aqui nesse barraco sou eu. Então o que acontece? Não está existindo ali uma entrega. Ele não quer se entregar por amor à família. E Paulo, ele não para por aí. Ele continua falando para os maridos. Da mesma forma, os maridos, de novo, ele diz de novo: os maridos devem amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Tá vendo aqui? Olha só o que Paulo diz: maridos, vocês devem amar as suas mulheres como o seu próprio corpo, porque quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Então, às vezes a gente escuta muitas mulheres falando assim: me ajuda em oração, meu marido não me ama, né? Meu marido me deixou, né? Ora por ele para ele voltar para mim. Mas na verdade, irmãos, o que está acontecendo aqui é porque ninguém pode dar nada que não tenha recebido. Então, se ele não ama a si mesmo, se ele não ama o seu próprio corpo, então ele não pode entregar amor, entende? Então, esse é um segredo, assim, chave, que está aqui bem escondidinho, e o Senhor, ele vai revelar, porque é um mistério profundo, mas ele vai revelar os nossos corações. Mas ele está dizendo justamente isso. Paulo está dizendo que o homem que não consegue amar a si mesmo, ele não consegue amar a sua própria esposa, porque ele não se ama, né? Então, às vezes, ele não se ama porque ele não recebeu esse amor quando ele era menor, ou ele não se ama porque ele não acha que ele é capaz, ou ele não se ama porque ele tem uma necessidade de aprovação em determinadas áreas. Existem homens que são tão inseguros, mas são tão inseguros na área, por exemplo, conjugal, né, na área sexual, que o desejo deles é sair pegando todo tipo de mulheres que eles encontram por aí afora, simplesmente para provar que eles são, vamos dizer assim, frutíferos nessa área. Eu estou tentando colocar de uma maneira que não escandalize, né, quem estiver ouvindo. Mas vocês me entendem, né? Às vezes o homem, ele é namorador, por quê? Porque ele quer provar para ele mesmo que ele é capaz de fazer isso. Quando, na verdade, ele deveria fazer o contrário. Porque se ele se ama, ele não vai fazer esse tipo de coisa. Ele não vai ficar se unindo a várias mulheres ao mesmo tempo. Ele vai ficar com a mulher dele, com a esposa dele.
Isso é fortalecer o relacionamento. E aí Paulo continua dizendo assim: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta, dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Então, qual seria a forma correta de nós orarmos? Né? Ao longo do meu período assim, de observação da palavra de Deus, eu tenho visto que a coisa mais inteligente que a gente pode fazer nesse momento é fazer com que as mulheres que são casadas orem para que os seus maridos passem a se amar, né? Passem a se amar no sentido de se respeitar, estabelecer os seus limites, estabelecer a sua autossegurança, não tentar ficar provando nada por aí, nada que a sociedade joga com essa globalização a respeito daquilo que eles acham que eles são, quando na verdade eles não são, né? E continuando aqui, no versículo 31 diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Aqui não está dizendo, pode perceber nessa frase, ó, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Aqui não está dizendo nenhuma responsabilidade terceirizada para Deus, que a gente tem costume de terceirizar tudo para Deus, né? Ah, Senhor, meu prometido, quando ele chegar me dá o meu prometido. O Senhor vai mostrar para você N opções. Você vai escolher aquele que você deseja respeitar, né? Então é muito complexo essa situação. As mulheres hoje estão se juntando porque acham que nunca ninguém vai gostar delas. As mulheres estão ficando mais maduras, estão ficando mais velhas, e aí demoram muito tempo para encontrar um amor, ou ao longo da sua vida encontram alguns acidentes, né, no percurso, e aí quando querem encontrar o amor das suas vidas, começam a clamar a Deus para que Deus as entregue, o homem das suas vidas, nas suas mãos. Você vai escolher a pessoa que você vai desejar se sujeitar, a pessoa que você vai desejar respeitar, e o homem vai escolher a mulher que ele vai desejar amar. E aí sim, os dois vão se tornar uma só carne. E esse é um mistério profundo que a gente acabou de ler, né? Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Percebe? Paulo fala para os homens: ame as suas mulheres como você se ama. Se você não se ama, você não vai amar a esposa, né? Então comece por aí. E as mulheres, Paulo fala: respeite o seu marido. Porque amar ela já ama, se entrega, ela já se entrega. Mas o respeito é muito grande. Uma mulher que não respeita um homem, jamais ela vai se entregar para ele. Jamais. Uma mulher que não confia no seu esposo, uma mulher que não tem confiança nele, ela não vai se entregar de livre e espontânea vontade para o seu marido. Não vai. Então, esse é o mistério estabelecido por Paulo em relação à igreja e à família. E quando eu falei para vocês que a gente ia ler aquele contexto, olha ele aqui, né? Esse é um mistério muito profundo. O casamento é um mistério muito profundo. Fala realmente da visão de Cristo em relação à igreja. Fala da gente se comportar como a igreja, nós mulheres, em relação ao nosso marido, reconhecendo ele como Cristo. E fala também de andarmos juntos, porque é um corpo e uma cabeça, andando juntos, trilhando passos juntos. A cabeça, ela pensa, ela mentaliza, mas é o corpo que faz as ações. O corpo é que edifica as ações. Então é uma coisa única. E um cara solteiro foi quem trouxe esse ensinamento para a igreja do Senhor. Que coisa, né? É muito, muito, muito misterioso. Mas é isso que o Senhor tem para falar no nosso coração nesses dias. Então, se por acaso, mulher, você estiver passando por situações, né, de solidão, e você deseja, né, estar junto com alguém, procure meditar na palavra de Deus, procure perguntar ao Senhor, saber o que Ele tem para a sua vida. Eu não sei quais foram as suas marcas, eu não sei quais foram as suas experiências, mas eu sei que o Senhor Jesus, Ele pode curar todas as coisas, né? E Ele pode se colocar como seu marido a ponto de você não sentir falta de coisa alguma. Eu não sei se você é mulher solteira, está na fase do desespero. Chega uma hora que a gente passa dos 25 anos, a mulher fica completamente desesperada para se juntar e pega o primeiro que vem pela frente, e só pega problema se pensar nesse jeito. Não se antecipe, não se apresse, porque nós servimos a um Deus que Ele pode remir o tempo, né? Ele pode fazer você viver um jardim de delícias em pouquíssimo tempo, sem levar em consideração o tempo que você
já tende a amadurecimento, porque quanto mais madura, melhor. A gente não vai cair em tantos problemas quanto a gente quando é jovem, como a gente pensa quando a gente é jovem, né? Se você é uma mulher já mais velha, viúva, e você deseja a união, um matrimônio, ore ao Senhor, peça a Ele que lhe mostre qual é a vontade dEle, qual é o desejo dEle para a tua vida. Peça a Ele que satisfaça os desejos do seu coração, se você assim deseja se casar. E se você escolher se casar, lembre-se, você deve reconhecê-lo como Cristo. E, portanto, você terá que se submeter, sujeição, entrega de respeito a essa figura. Então, cuidado com quem você vai escolher, porque geralmente quando nós somos muito maduras e a gente tem uma expectativa de vida já além daquilo que muitas jovens têm, a gente acaba escolhendo pela pressão do momento. E eu não sou a pessoa mais adequada para dar esse tipo de conselho, né? Mesmo porque eu sou muito nova ainda, mas eu acredito que as coisas acontecem dessa maneira pelo que eu posso ler na palavra de Deus, né? E você, marido, você que é casado, mas que está passando por tentações e se submetendo a essas tentações, saiba que você está precisando amar a si próprio. Ninguém pode dar amor que não tenha recebido. E quando você começa a buscar esse amor em Deus, e você começa a pedir para que Deus mostre quem você é, você pode entrar num ambiente de misericórdia e graça trazida pelo Senhor, e a partir daí você vai começar a olhar para sua esposa e para sua família de maneiras diferentes. Você vai entender que a família realmente é algo que foi instituído por Deus e que não existe nada melhor do que isso, porque é algo pelo qual você foi chamado para ser a simbologia de Cristo dentro da família. Então peça para que Deus te mostre, para que você se cuide, para que você se posicione dessa forma, né? E se você é menino solteiro, né, que ainda não se casou, está no desespero para se casar, aquiete seu coração, aquiete seu coração. A palavra do Senhor diz que não é bom que o homem esteja só, então ele pode te fazer uma adjutora. Agora, você ora ao Senhor e peça para Ele estabelecer na sua vida os caminhos, né? O Senhor te chamou para quê? Qual é o propósito que Ele tem para você? Então, se você quiser ser um Paulo da vida, não há problema algum quanto a isso. Você não terá dores se isso for do agrado do seu coração e do agrado do coração de Deus. Agora, se você pretende se casar, boa coisa você escolhe. A Bíblia diz que se você escolhe se casar, boa coisa você escolhe fazer. Mas, lembre-se, a esposa que você escolher deverá ser merecedora de todo o seu amor e da sua proteção. Então, se preocupe em observar situações onde você pode se entregar dessa maneira, a ponto de você dar a sua vida por ela, porque é esse o padrão de significância que Deus ele vai estabelecer para você nesses dias. Amém? Então nós vamos ficando por aqui com mais um Merendando com a Palavra nessa segunda-feira. No próximo encontro nós vamos voltar resgatando mais uma vez o assunto de família, falando de outros aspectos. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha se edificado, que a graça do Senhor esteja sobre a sua e a minha vida e que nós possamos crescer juntos e meditando na palavra do Senhor a cada momento, tá bom? Deus te abençoe, um ótimo dia, uma ótima tarde para você e para sua família e que o Senhor revele para nós esses mistérios profundos a cada momento. Tá bom? Deus te abençoe e até o próximo Merendando com a Palavra na próxima segunda-feira. Amém? Tchau, tchau.